Livro de Isaías, capítulo de número 5, a parábola da vinha e a sua aplicação. Bem, o capítulo de número 5, como nós tratamos, ele está dentro de uma sequência. Nós tivemos o capítulo 1, que apresentou o estado da nação em relação a Deus, o que Deus estava questionando com o seu povo. Já do capítulo 2, 3, 4... nós tivemos, melhor dizendo, uma série de situações traçando uma punição que viria sobre Judá, sobre o povo de Deus, em virtude dos abusos sociais, da falta de cumprimento da lei, da corrupção, da extorsão, do enriquecimento ilícito e etc. Então, quando chegamos no capítulo 5, nós temos um fechamento deste período, que é justamente o período introdutório ao livro. E neste capítulo 5, o profeta Isaías ele vai fazer uso de uma parábola em forma de canção. Na verdade, isso aqui foi uma canção, uma música, aonde mostrava a vide, né, ou a videira, que na verdade referia-se a Israel, ao povo de Deus, a colheita dessa vinha e o agricultor, que é o Senhor. Então, na verdade, o que vai apresentar o capítulo 5 é como Israel sendo uma grande videira plantada pelo Senhor, que na verdade, ao invés de produzir uvas boas, produziram uvas ruins, uvas bravas. Então, a grande aplicação do capítulo 5 é um fechamento para toda esta introdução, que na verdade é condenatória contra os atos de Israel. Então, na verdade, é uma parábola em forma de canção. Capítulo 5, verso 1 diz assim: agora cantarei ao meu amado. Quer dizer, é Isaías falando a respeito do amado. Quem é o amado? É o Senhor, é Deus. Cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. Tipo, eu vou cantar em música tudo aquilo que tem acontecido e que aconteceu. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil. Bom, quem é o amado? É o Senhor. Qual é a vinha? É o povo dele. Neste caso aqui, Judá e Jerusalém. Porque no outeiro fértil? Ele se refere ao Monte Sião, que é o ponto central onde estava localizado a cidade de Jerusalém, que era a capital. Versículo 2: e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Vamos entender. A grande parábola aqui trabalha no sentido de que ele pegou essa vinha, plantou num território. Qual é esse território? Dentro de um terreno. Então esse terreno se corresponde ao território de Israel, propriamente dito dentro de Jerusalém, que é a capital, certo? Aí diz que ele limpou, tirou as pedras, plantou, botou uma torre de vigia. O que é uma torre de vigia? São os atalaias, são os profetas que viam e avisavam. Então tinha um lagar, que era para socar uva para fazer o vinho, e esperava que produzisse uvas boas, só que produziu uvas bravas. Quer dizer, o povo de Deus, ao contrário, estavam produzindo coisas ruins, más obras, e isso era reprovado por Deus. 3. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Quer dizer, aí é aquela chamada para um pleito judicial. Geralmente você montava esses tribunais assim rápido, na porta da cidade, e você colocava as duas partes. Então o que o Senhor está querendo aqui? Que houvesse um julgamento entre ele e a vinha dele, ou seja, entre ele e o povo dele. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? Quer dizer, o que eu não fiz para ajudar esse povo? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Aí o Senhor está dizendo, olha, agora eu vou passar para vocês o que eu vou fazer com essa vinha, que é o meu povo. Tirarei a sua sebe quer dizer cerca, para que sirvam de pasto. Derribarei a sua parede, ou seja, o seu muro, a sua proteção, para que seja pisada. Ele está tratando aqui das invasões inimigas sobre Jerusalém. E a tornarei em deserto, não será podada, nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros. E as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Moral da história: aquela terra boa, fértil, terra que manava leite e mel, ele está dizendo que ele ia tirar a proteção. E ali viraria local de planta brava, sarça, espinheiro. Ali não teria mais chuva abundante. Verso 7. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Porque Judá
era a tribo principal, era a tribo do rei, estava estabelecida em Judá e lá tinha Jerusalém, ó. E esperou que exercessem juízo, ou seja, que fizessem coisa boa. E eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Quer dizer, ele esperou juízo e tinha opressão, ele esperava justiça e tinha clamor, sofrimento. Aí a partir do versículo 8 vai começar uma série de ais. São na verdade 6 ais. Cada ai significa um pronunciamento de juízo de Deus sobre o seu povo que estava agindo de forma errada. Vamos lá, verso 8. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade e herdade, até que não haja mais lugar. Aqui está falando da apropriação indevida dos terrenos, das casas que eram dos israelitas e que não podiam ser passados para ninguém. Tinha que ser deixado de geração para geração. Eram territórios hereditários. E fiquem como únicos moradores no meio da terra. Quer dizer, os grandes corruptos, no caso reis, sacerdotes, profetas, eles extorquiam isso do povo, passavam a possuir o que na verdade não lhes pertencia. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, é em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e excelentes sem moradores. Quer dizer, vão sofrer o cativeiro, vão ser expulsos da terra, tanto os médios quanto os grandes, porque eles oprimiam os pequenos. Veja no 10. E 10 geiras de vinho não darão mais do que um bato. Aqui é uma quantidade. Na verdade, quando você fala 10 geiras, equivalia mais ou menos a 2.500 metros quadrados. Ou seja, é uma área de grande plantação. Então ele está fazendo uma comparação que 10 geiras equivaleria à medida de um bato. Um bato, na verdade, seria o quê? Seria bem pouco. Um bato seria o correspondente a um dia de trabalho. Ou seja, uma grande plantação seria reduzida a um bato, que seria, na verdade, mais ou menos 20 litros, seria por aí, mais ou menos 20 litros. Então, na verdade, você teria uma grande quantidade, sendo essa quantidade reduzida para uma muito pequena. E ele fala mais. E um homer de semente não dará mais do que um efa. Aí ele falou do líquido e agora ele está falando em cima do cereal. Aí o que você vai ter? Na verdade, o homer era equivalente a mais ou menos 176 quilos, o homer. E produziria, na verdade, um efa, que era aproximadamente 17,6 do quilo, né? Então, quer dizer, você teria uma grande plantação, uma grande área, mas com pouco retorno. Por quê? O próprio Deus estaria e esteve fazendo isso. Aí no 11 fala de outro ai, ó. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. Harpas e alaúdes e tamboris e pífanos e vinho há nos seus banquetes, e não olha para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Vamos entender aqui. O que ele está condenando aqui, porque a pessoa quando lê, geralmente adaptando para o dia de hoje, pensa naquelas pessoas que vivem embriagadas, nos bares, nos botecos, mas não é isso. Ele está falando dentro da área do povo dele, da área administrativa, que na verdade, desde a manhã até a tarde, se banqueteavam entre si, com festas, com luxúrias e etc. E deixavam de exercer a justiça e o juízo, que era peculiar ao rei e aos administradores. Ele não está condenando as festas, porque o próprio Deus estabeleceu festas. O próprio Deus, lá em Deuteronômio e Números, ele falava que Israel tinha que fazer festas até para si próprio. Mas, na verdade, ele está condenando a negligência das áreas administrativas em contrapartida de festas e banquetes. Olha no 13. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. E os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Ele está falando, vocês vão sofrer, o povo vai sofrer por causa dessa má administração. 14. Por isso, a sepultura aumentou o seu apetite, quer dizer, vai ter muitos mortos, serão muitos mortos. E abriu a boca desmesuradamente. E a glória deles, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles folgavam, a ela desceram. Quer dizer, os que se banqueteavam, faziam festa, todos vão morrer,
porque aqui vai ter uma invasão inimiga e na verdade a terra ficará devastada. Aí no 15, então o plebeu se abaterá e o nobre se humilhará. O plebeu é a classe baixa e o nobre da classe alta, e os olhos dos altivos se humilharão. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. É mais ou menos o seguinte: Deus não pode ser glorificado se automaticamente não vier essa punição sobre o povo dele. Então a punição sobre o povo dele é automaticamente o meio pelo que ele será santificado e exaltado. 17. Então os cordeiros se passearão como em pastios seus, e os lugares pisados pelos gordos servirão de alimento a forasteiros. Ele quer dizer o seguinte: toda aquela terra que era rica e abundante vai se tornar agora alvo dos estrangeiros, dos animais, etc. 18. Outro ai. Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade, e pelo pecado, como se fosse com cordas de carro. Ele está dizendo daqueles que praticam a iniquidade com vontade, com astúcia, né? Com uma disposição. 19. E dizem: apresse-se e acabe a sua obra para que a vejamos. E aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Isso aqui é uma hipocrisia. Eles praticavam o errado, praticavam o delito, injustiças sociais, e na verdade eles queriam que Deus viesse para verificar se a obra deles estava boa. Então era hipocrisia diante de Deus, querendo conhecer o Santo de Israel. E aí Deus automaticamente está condenando todas essas práticas que eles realizavam. Versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Isso aqui é inversão de valores. Ele está tratando aqui da troca, da injustiça, da ilegalidade, de ajudar o errado e prejudicar o que está certo, e por aí vai. 21. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Esses são os que abandonam a lei de Deus, na verdade, e são prudentes aos seus olhos, quer dizer, fazem o que querem, e não o que manda a lei de Deus, ou o que mandava. 22. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens forçosos para misturar bebida forte. Dentro do mesmo contexto lá do versículo 11 e 12, ele está falando daqueles que são impetuosos para partirem a bebedice, a ganância, a glutonaria, e deixando automaticamente a lei do seu Deus. 24. Pelo que, como a língua... Não, perdão, 23. Ai dos que justificam o ímpio por presente, quer dizer, recebem propina para dar a vitória ou a causa, no caso, da demanda para o ímpio. E ao justo negam justiça. Isso aqui está muito dentro da visão divina, como sendo algo abominável, né? Você prejudicar uma pessoa que tem que receber a justiça. Pelo que, como a língua de fogo consome a estopa é aquele pano queimado, né? Às vezes faz bucha de balão, e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó. Porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Então ele está dizendo que a punição, o juízo sobre o povo dele seria pesado, tremendo. Porque na verdade está dizendo: vocês deixaram a minha lei, rejeitaram a minha vontade, desprezaram a minha palavra, então vocês vão sofrer por isso. 25. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e estendeu a mão contra ele, e o feriu. E as montanhas tremeram, e os seus cadáveres eram como monturo no meio das ruas, quer dizer, lixeira, né? Com tudo isto, não tornou atrás a sua ira, mas ainda está alçada a sua mão. Ele já coloca como no estado futuro, como já tendo sido realizado. Porque, na verdade, nós sabemos que todos esses fatos realmente aconteceriam, e aconteceram. E o profeta Isaías está profetizando pouco menos de 200 anos antes do grande cativeiro. O cativeiro do sul. Então toda a palavra dele era uma palavra que mostrava o que aconteceria, porque eles não deram ouvido à voz de Deus. 26. E ele aqui o Senhor, arvorará o estandarte é a bandeira, ante as nações de longe, e lhes assobiará desde a extremidade da terra, e eis que virão apressadamente. Vê se você compreende. O próprio Deus vai levantar uma bandeira e vai chamar, ele vai assoviar. É ele que vai chamar as nações que virão punir o povo dele.
No contexto aqui, o povo do sul. Não haverá entre elas cansado nem claudicante. Quer dizer, os homens de guerra são homens dispostos, que não estão cansados nem claudicantes, quer dizer, aquele cansaço do calor do deserto, né? Ninguém tosquenejará, quer dizer, ninguém quer dormir, nem dormirá, não se lhe desatará o cinto dos lombos, quer dizer, dos seus lombos, eles não vão parar enquanto não terminarem a missão, ó. Nem lhe quebrará a correia dos seus sapatos. Ele está dizendo o seguinte: eu, quando chamar, é um exército impecável, indestrutível. Eu mesmo farei com que eles sejam impecáveis e que venham com sede de destruição. É forte essa palavra, né? Porque ele está falando contra o povo dele. 28. As suas flechas serão agudas e todos os seus arcos retesados, quer dizer, aquele arco que não quebra, que ele vai envergando, mas não quebra. As unhas dos seus cavalos dir-se-iam de pederneira, quer dizer, até o casco do cavalo é diferente. Ele suporta todo o chão, porque geralmente você jogava coisas no chão, né, pontiagudas para furar os pés dos cavalos, né, das montarias. Mas que está dizendo que o casco desses cavalos são duríssimos, são intransponíveis, ó. E as rodas dos seus carros, quer dizer, as carruagens, um redemoinho, porque essas carruagens vinham geralmente com artefatos de destruição nas próprias rodas. Então aqui está dizendo que são carros que não são parados, vem como um redemoinho, quer dizer, vem cortando tudo. 29. O seu rugido será como o do leão. Leão geralmente é forma de você mostrar o homem de guerra. Rugirão como filhos de leão, sim, rugirão e arrebatarão a presa e a levarão e não haverá quem a livre. Quer dizer, vem para destruir tudo e ninguém livra da mão não, hein? E bramarão contra eles naquele dia como o bramido do mar, quer dizer, como a onda do mar bate com força, assim será o ataque desse exército. E se alguém olhar para a terra, eis que só haverá trevas e ânsia, quer dizer, só dor e sofrimento. E a luz se escurecerá em suas assolações. Bem, nesse capítulo 5 você já percebeu. Vamos pegar e dividir isso aqui por partes. O capítulo 1 é uma grande condenação, um grande quadro da infidelidade do povo para com Deus, do povo para com seu Senhor, ok? Quando nós pegamos o 2, 3 e 4, foi um miolo que mostra uma punição muito forte sobre o povo de Deus. E o 5, na verdade, é uma grande parábola que mostra que uma vinha, uma árvore plantada pelo Senhor, isso dentro do território de Israel, essa árvore não produziu as uvas de acordo com a vontade do Altíssimo. Então, por isso, essa árvore será arrancada pelas raízes e será lançada longe. Isso quer dizer que o cativeiro acontecerá. Agora nós fechamos o capítulo 5, ok? Porque o capítulo que vai vir à frente, que é o 6, o capítulo 6, ele é uma introdução a uma outra parte do livro, que é o chamado livro do Emanuel, que eu vou explicar mais à frente. Mas o certo é, o capítulo 1 é uma grande projeção de infidelidade. O 2, o 3 e o 4 já apresentam uma punição. E o 5 apresenta, na verdade, um fechamento, mostrando que aquela árvore não produziu o que Deus queria. Aí quando nós chegarmos no 6, você vai entender porque que a chamada de Isaías aparece justamente no capítulo 6 e não lá no início, no capítulo 1. Este foi o profeta Isaías, capítulo de número 5.